Introdução à Psicopatologia, Aula 4. A Caixa de Ferramentas, explorando as funções psíquicas. Que bom ter você aqui mais uma vez. Feche os olhos por um segundo, escute o som dessa chuva. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Perceba o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Você sabe quem é você. Você sabe que dia é hoje. Você sabe que está aqui, agora, assistindo a este vídeo, e não em um navio pirata no século XVIII ou flutuando no espaço sideral. Parece óbvio, não parece? Nós tomamos essa clareza mental como uma garantia, como algo natural. Mas, e se de repente o cordão que te liga à realidade fosse cortado? E se o seu eu começasse a se dissolver no ar como fumaça? Como você sabe que está acordado? Como você sabe que você é você? Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia, e esse é o seu canal de estudo profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E essa é a quarta aula da nossa série Introdução à Psicopatologia. Nas aulas anteriores, nós viajamos pela história, desmistificamos o DSM-5-TR e aprendemos a arte da escuta na entrevista clínica. Nós vimos o mapa, mas nesse estudo nós vamos abrir o capô, nós vamos olhar para as engrenagens, nós vamos entrar no terreno sagrado da semiologia psiquiátrica, guiados por mestres como Paulo Dalgalarrondo e L. Cheniax. Vamos aprender a ler o alfabeto da mente humana, explorando as nossas funções psíquicas de base. Ajeite-se confortavelmente, arrume seus fones, respire fundo. Vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. O silêncio que grita, aparência e atitude. A nossa avaliação de um paciente nunca começa quando ele diz olá. Ela começa no exato milissegundo em que ele cruza a porta do consultório ou até mesmo na sala de espera. Antes da mente falar através de palavras, ela fala através do corpo. A primeira função psíquica que avaliamos, portanto, não está escondida dentro do cérebro. Ela está estampada na pele. É a aparência e atitude. Dalgalarrondo nos ensina que o corpo é o primeiro grande palco do sofrimento mental. Imagine um paciente chegando para a sessão. Ele está com a mesma roupa há dias, os cabelos desgrenhados, cheira a suor e poeira, e os ombros estão tão caídos que ele parece carregar o peso do mundo nas costas. Ele não faz contato visual, olha fixamente para o rodapé da sala. O que essa aparência nos grita? Ela grita que o autocuidado, que é uma das primeiras coisas a desabar na depressão grave ou na esquizofrenia crônica, foi desligado. A energia vital evaporou. Agora, imagine o extremo oposto. Uma paciente entra na sala. É inverno, está fazendo 10 graus lá fora, mas ela veste um vestido de lantejoulas laranja choque, óculos de sol gigantes, usa 5 colares brilhantes, uma maquiagem pesada e borrada e entra cantando em voz alta, cumprimentando os móveis. Ela se senta na beirada da cadeira como se estivesse prestes a pular e não para de balançar as pernas. Essa aparência e essa atitude, que chamamos de agitação psicomotora e hiperreatividade, são sinais clássicos de um episódio maníaco do transtorno bipolar. O cérebro dela está a 200 km por hora
e o corpo apenas reflete esse incêndio químico. Nós avaliamos se a atitude é cooperativa, se é hostil, defensiva, pueril, infantilizada ou arrogante. Avaliamos se o paciente tem tics, tremores de ansiedade ou lentidão. A aparência não é sobre julgar a moda ou gosto pessoal, é sobre ler os sinais vitais da energia psíquica de alguém. O palco e a luz, a consciência. Se a mente humana fosse um teatro, a consciência seria o próprio palco e as luzes do teto. Sem consciência, não há pensamento, não há memória, não há emoção, não há show. Na psicopatologia, a consciência não é usada naquele sentido moral, como ter peso na consciência ou ter consciência de classe. Aqui, consciência é o estado de estar desperto, a capacidade neurológica e psicológica de perceber a si mesmo e ao ambiente. Cheniax explica que a consciência pode sofrer dois tipos de alterações, as quantitativas e as qualitativas. Pense em um interruptor de luz com um botão giratório de intensidade. As alterações quantitativas são sobre o nível de energia, o brilho da luz. Elas vão desde o estado de alerta total, vão diminuindo a voltagem até o apagão completo. Primeiro, obnubilação ou turvação. A luz está fraca, o paciente está sonolento, os pensamentos estão lentos, ele demora a responder, a compreensão do mundo está embaçada. É o que sentimos quando estamos com uma febre altíssima ou sob efeito de sedativos fortes. Segundo, sopor ou estupor. A luz está quase apagando. O paciente está profundamente adormecido e só acorda se você fizer um estímulo doloroso forte, mas logo volta a dormir. Terceiro, coma. Apagão total. Não há resposta, não há atividade consciente. Mas as alterações mais fascinantes para nós, psicólogos e psiquiatras, não são as quantitativas, são as alterações qualitativas. Aqui, a luz não está apenas fraca, ela mudou de cor, ela pisca, ela distorce as sombras no palco. O paciente está acordado, mas a consciência dele está separada da realidade. O estado mais importante aqui é o delírio, mas não confunda delírio com delírio do pensamento, pois delírio do pensamento nós veremos na próxima aula. O delirium, com M no final, é um estado de confusão mental aguda. A consciência fica flutuante. Uma hora a pessoa parece normal, 10 minutos depois, ela acha que está em um campo de batalha e não no hospital. É extremamente comum em idosos internados com infecções como infecção urinária. A biologia entra em colapso e a consciência delira como forma de curto-circuito. Outro exemplo lindo e complexo é o estado crepuscular. A consciência da pessoa se estreita. O foco dela fica como a visão de um túnel para uma única emoção ou ação. É o que acontece em alguns ataques de epilepsia ou em traumas violentos. A pessoa comete um ato, dirige um carro, faz coisas complexas, mas está em um estado automático, fora da consciência normal. E depois, geralmente, não se lembra de absolutamente nada. A lanterna na escuridão, a atenção. Se a consciência é o palco iluminado, a atenção é o canhão de luz, a lanterna do teatro. É a capacidade de direcionar o fluxo da sua mente para um ponto específico do universo, enquanto ignora o resto. Neste exato momento, o seu cérebro está filtrando o peso da sua roupa, a temperatura da sala, o barulho da rua, para focar exclusivamente
na minha voz. Isso é um milagre da engenharia neurobiológica. Na semiologia, a atenção é dividida em dois vetores e eles funcionam como uma gangorra. Primeiro vetor, a tenacidade, é a capacidade de focar em um estímulo por muito tempo. É você conseguir ler um livro por 2 horas sem levantar a cabeça. O segundo vetor é a vigilância, é a capacidade de mudar o foco e rastrear o ambiente em busca de estímulos novos. É o radar de sobrevivência. Veja como a gangorra funciona. Se você está hiperfocado lendo um livro apaixonante, ou seja, com uma tenacidade altíssima, alguém pode chamar o seu nome 2 vezes e você não ouvir, ou seja, uma vigilância baixa. Você está hipnotizado pela tarefa. Mas na psicopatologia, essa gangorra quebra. Nós temos 3 principais alterações. Primeira alteração, hipoprosexia, é a perda global da atenção. Tanto a tenacidade quanto a vigilância estão baixas. É muito comum na depressão severa. O paciente não tem energia para focar em nada. A lanterna está sem pilha. Hiperprosexia é uma atenção exagerada, mas geralmente muito rígida ou presa a um estímulo perigoso. Ocorre muito no transtorno de pânico ou na paranoia. A pessoa fica prestando atenção obsessivamente em cada batida do próprio coração, achando que vai infartar. Disprosexia ou instabilidade de atenção. Aqui, a gangorra fica louca, a vigilância está altíssima e a tenacidade está no chão. A pessoa não consegue focar em nada por mais de 10 segundos porque o radar dela capta tudo. Uma mosca passa, ela olha. Um carro buzina, ela olha. Uma ideia surge na cabeça, ela muda de assunto. Isso é a assinatura clínica do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também do estado de mania no transtorno bipolar. A lanterna não para quieta, iluminando paredes aleatórias em frenesi. O GPS da alma, a orientação. Muito bem, o palco está aceso, consciência, e a lanterna está funcionando, atenção. Mas onde nós estamos? Que ano é hoje? Quem sou eu? Essas perguntas são respondidas pela orientação. Dalgala Rondo explica que a orientação é o nosso GPS interno, o que nos situa no tempo, no espaço e dentro da nossa própria história. A orientação se divide em 2 partes. Primeira, orientação alopsíquica. É a sua orientação em relação ao mundo externo, tempo e espaço. Que dia é hoje? Em qual cidade estamos? É de manhã ou de noite? E a segunda é a orientação autopsíquica. É a sua orientação em relação a si mesmo. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? A regra de ouro da semiologia psiquiátrica e neurológica é: o tempo é sempre o primeiro a cair. Quando a mente começa a adoecer, seja por um Alzheimer, seja por uma infecção ou por um delírio agudo, a pessoa perde primeiro a noção do tempo. Ela erra o dia, o mês, o ano. Ela acorda de madrugada achando que é hora do almoço. Em seguida, se o quadro piorar, a pessoa perde o espaço. Ela está no quarto do hospital, mas acha que está na sala de casa ou no escritório em que trabalhou há 30 anos. A desorientação alopsíquica se instala. Por último, e de forma muito rara e grave, a pessoa perde o eu. A desorientação autopsíquica. Ela esquece o próprio nome. Isso quase sempre indica um dano orgânico severo no cérebro, como na fase final das demências, ou um quadro psiquiátrico de dissociação profundíssima,
onde a dor emocional foi tão insuportável que a mente deletou a identidade para sobreviver ao trauma. Juntando as peças. O pirata do quarto 402. Para não ficarmos apenas nos conceitos, vamos colocar isso tudo em movimento, em um caso clínico. Imagine o senhor João, de 78 anos, internado em um hospital com uma infecção grave nos pulmões. Você é chamado para fazer uma avaliação psicológica, porque os enfermeiros dizem que o seu João enlouqueceu. Você entra no quarto. Ele está deitado com as roupas amassadas, os olhos arregalados, suando frio, tentando arrancar os acessos da veia. Aparência e atitude: agitado, defensivo. Você diz: "Bom dia, seu João." Ele olha para você de forma embaraçada, pisca lentamente como se estivesse tentando de focar através de uma fumaça densa. Ou seja, consciência turva, rebaixada. Ele está em delírio. Você pergunta: "Onde nós estamos?" Ele responde sussurrando: "Nós precisamos içar as velas. Os ingleses estão chegando, rápido, segura o leme." Então, a orientação alopsíquica do seu João, completamente desorientado no tempo e no espaço. Ele acha que está em um navio pirata em 1800. Enquanto você tenta falar com ele, ele se distrai com a sombra do ventilador de teto e tenta se esconder debaixo do lençol, ignorando as suas perguntas. Então, a atenção do seu João, hipoproxexia e extrema instabilidade. Seu João não enlouqueceu de forma permanente. Ele não tem esquizofrenia. O cérebro dele, devido à febre, à falta de oxigênio da pneumonia e à infecção, entrou em um colapso funcional agudo. As funções psíquicas de base, consciência, atenção e orientação, desabaram como um castelo de cartas. Quando o antibiótico curar o pulmão dele, o navio pirata vai afundar e ele voltará a ser o seu João, orientado e consciente no quarto 402 do hospital. Isso é a beleza dolorosa e fascinante da psicopatologia. Ao mapearmos as funções psíquicas, nós entendemos o que quebrou e, mais importante, de onde vem a fratura. Explorar as funções psíquicas não é apenas decorar nomes difíceis do grego, como hipoproxexia ou obnubilação. É entender que a nossa percepção da realidade é um tecido extremamente frágil. A saúde mental é um equilíbrio fino, um maestro coordenando dezenas de instrumentos invisíveis. A consciência que ilumina, a atenção que foca, o GPS que nos guia no tempo. Quando um desses instrumentos desafina, o sofrimento que se instala é de uma solidão inimaginável. Estudar semiologia é, acima de tudo, estudar as formas de empatia humana. É aprender a ler os sinais da alma para poder estender a mão na hora exata em que o outro está caindo no vazio. Mas a nossa caixa de ferramentas ainda tem um fundo falso. Nessa aula 4, nós vimos a base. Nós vimos o que acontece quando a luz falha ou o GPS quebra. Mas e se a luz estiver perfeita? E se a lanterna estiver focada? E se o GPS estiver ligado, mas o mapa interno da pessoa for completamente substituído por uma realidade paralela? O que acontece quando o cérebro fabrica os seus próprios mundos? O que acontece quando os nossos 5 sentidos mentem descaradamente para nós? Na nossa próxima aula, o episódio 5, nós vamos entrar na área mais profunda e desafiadora da psicopatologia. O nosso tema será a caixa de ferramentas, segunda parte, pensamento, afeto e percepção. Vamos desvendar a anatomia do delírio, mergulhar nas alucinações e entender as montanhas russas do humor.
nós vamos sair da base e entrar na forma como nós damos significado ao universo. Espero que essa viagem pelas engrenagens da mente tenha sido enriquecedora para você. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e seu parceiro, seu amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Nessa série de estudos, estamos mergulhando profundo na introdução à psicopatologia. Comente aqui abaixo o que você está entendendo sobre esse assunto, suas percepções. É um assunto profundo, fundamental, isso é indiscutível, é fundamental para a nossa formação enquanto psicólogos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe no seu grupo de faculdade para os seus amigos, colegas de profissão também e amantes da psicologia. Curta o vídeo e beba uma água, um café, estique a coluna, ajeite os fones e vamos para a aula número 5. A segunda parte da caixa de ferramentas, pensamento, afeto e percepção. Já te aguardo na aula 5.